Mateus 21, de 12 a 17, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de estarmos reunidos aqui na Tua presença. Eu sei que cada pessoa que chegou aqui não foi por acaso. Eu sei que o Senhor nos trouxe. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Eu sei que o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer tocar os nossos corações, quer moldar o nosso caráter. E nós abrimos os nossos corações para o Senhor nessa noite. Mais uma vez pedimos, fala conosco. Mais uma vez pedimos, faça aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Eu oro e peço, Deus, que o Senhor use a minha vida como boca do Senhor nesta noite, para que aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Essa passagem é uma passagem conhecida, né? Jesus, ele chega ao templo, e quando ele chega ao templo, que era a casa de Deus, né? E a gente, na verdade, precisa compreender, entender um pouquinho o que isso significava para aquelas pessoas, o que representava para aquelas pessoas o templo, a casa de Deus naquele tempo. E acredito também que a gente precisa entender o que isso significa para nós hoje, para que a gente possa tirar as lições que Jesus passou ali e aplicar nas nossas vidas hoje também. Algumas pessoas, talvez, né, eu já ouvi algumas pessoas até falando muito sobre essa questão, essa passagem aqui, sobre essa questão até financeira, né? O fato de Jesus chegar ali na casa, Jesus chegar no templo, que era a casa de Deus, que era, como ele disse, o lugar de oração, o lugar onde se deveria adorar a Deus. E ele chega ali e ele fica bravo porque os cambistas estão ali vendendo, fazendo negócios ali na casa de Deus, e ele fica bravo com aquilo. Só que na verdade a gente precisa entender um pouquinho o contexto e por que aquelas pessoas estavam fazendo tudo aquilo, né? E não era, na verdade, simplesmente um negócio, né? Algumas pessoas pensam: então Jesus, ele ficou bravo pelo fato de pessoas estarem fazendo, pastor, um negócio na igreja. E muitas pessoas, até que não gostam de igreja, elas falam até muito, usam até essa passagem, dizem: a igreja, ela faz negócios na igreja, né? Então na igreja não pode ter, por exemplo, um café, porque é comércio na igreja não se pode
pode vender a Bíblia, não pode vender um boné na igreja, porque é comércio na igreja. E a gente viu lá, você viu o que Jesus fez, né? Jesus chegou lá e estavam vendendo coisas na igreja. Jesus chegou, virou as mesas, derrubou tudo, ficou irado e ficou bravo, porque estavam fazendo comércio dentro da igreja. Mas na verdade a gente precisa entender o que está acontecendo aqui, o propósito, o porquê que Jesus fez aquilo ali, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui não era algo anormal. A princípio não era algo anormal de se ter, por exemplo, pessoas vendendo animais, como o texto diz aqui, ali no templo ou em volta do templo. Afinal, as pessoas iam ao templo e as pessoas ofereciam sacrifícios. No Antigo Testamento, essa era a forma de pecados serem perdoados ou expiados, cobertos. O que é que as pessoas faziam, por exemplo, para que seus pecados fossem perdoados? Então elas ofereciam sacrifícios de animais. Sangue precisava ser derramado, né? Então a pessoa levava um animal, matava um animal, levava para o sacerdote oferecia lá um sacrifício, derramava sangue, e aí o pecado daquela pessoa ou da família então eram perdoados. Só que no templo, ao redor do templo, haviam pessoas que faziam esse tipo de negócio, esse tipo de comércio, e tinha um motivo para isso. Na verdade, muitas pessoas vinham de muito longe para Jerusalém, para o templo, para a casa de Deus, e muitas pessoas não tinham condições de levar, por exemplo, animais para lá. Animal podia, você pega um deserto, eu vou levar uma pombinha no deserto, vários dias no deserto. Provavelmente o animal vai morrer no meio do caminho. É mais fácil eu ir sem um animal e eu chego lá no templo, e ali no templo tem pessoas que vendem animais. Então eu compro a minha pombinha, eu compro o animal lá, e então eu levo o animal, entrego ao sacerdote, o sacrifício é oferecido ali, e aí então os meus pecados, os pecados da minha família são perdoados. Então, a princípio, não era algo incomum, não era algo assim que a gente olha e diz: nossa, que absurdo, hein? Os caras estavam vendendo animais, os cambistas estavam lá, estavam fazendo negócio com as coisas de Deus. Não, na verdade, eles estavam vendendo animais porque o pessoal precisava comprar animal para chegar lá no templo e ter o sacrifício para oferecer, para o pecado ser expiado, ser coberto, ser perdoado. Mas Jesus chega lá e Jesus faz uma bagunça lá. Jesus, ele chega lá no templo, ele entra e ele vira as mesas lá, e ele joga tudo no chão, e ele fica bravo com o que está acontecendo ali. Mas será que, a minha pergunta é, será que Jesus, ele está bravo porque está se vendendo animal ali? Por que será que Jesus está bravo? Será que não tem muitas outras coisas que Jesus, com o que ele está fazendo, com sua atitude ali, ele não estava querendo ensinar ou falar com aquelas pessoas? E será que não tem muitas outras coisas também que Jesus não está tentando talvez falar comigo e com você e comunicar através daquilo que ele fez? Para a nossa realidade, trazendo, aplicando para os nossos dias, porque fica algo muito distante. Talvez a gente olhe para uma passagem como essa e a gente diz: Gui, isso aqui na verdade para nós não faz sentido nenhum, não tem nada a ver com a gente, né? Está fora do contexto, isso aqui já foi, mas na verdade tem muito a ver com a gente. Você vai ver que essa passagem aqui, ela tem muito a ver comigo, essa passagem aqui, ela tem muito a ver com você também, comigo sim, com você, porque na verdade o que acontece é o seguinte: nós sabemos que no Antigo Testamento havia um templo, havia uma casa, havia um lugar onde Deus habitava. Deus, ele não estava
em todos os lugares, mas nós sabemos que hoje, o que é que acontece? Deus, não existe mais um lugar, não existe mais o templo, não existe o templo de Salomão, não tem um templo em Jerusalém que Deus está lá, e eu e você precisamos ir lá no templo para adorá-lo. Não existe um local específico que a gente precisa ir lá neste local para adorar a Deus, porque Deus está lá e precisamos estar lá para adorá-lo. Não, nós sabemos que na verdade Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, é o que a palavra vai nos dizer e nos ensinar. Ele já habitou, naquele tempo, mas na verdade o que acontece é que hoje nós na verdade somos o templo. Eu e você somos o templo, eu e você somos a casa de Deus. Hoje eu e você somos este lugar onde Deus, ele habita. No momento que nós entregamos os nossos corações para Jesus, no momento que nós o aceitamos em nossa vida, agora o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, ele passa a morar dentro dos nossos corações. E na verdade, por exemplo, um lugar como esse que a gente chama a casa de Deus, a igreja, se a gente for parar para pensar, onde que é a casa de Deus? É a igreja. E na verdade a igreja, ela só é a casa de Deus, sabe por quê? Porque você está aqui e porque eu estou aqui, juntos, reunidos aqui, nós formamos essa casa, a igreja, porque na verdade isso aqui não passa de um galpão, não passa de um prédio, que vazio não é a casa de Deus. Ou seja, você é casa, você é habitação, eu sou casa, eu sou habitação. Então na verdade, aplicando nas nossas vidas a mensagem que Jesus ele passa para aquelas pessoas que estão no templo, a confusão que acontece ali de Jesus chegar e virar as mesas e de toda aquela confusão, na verdade, se fosse nos dias de hoje, não aconteceria talvez numa casa, mas talvez aconteceria na minha vida. Hoje se aplica na minha vida, hoje não se aplica talvez num prédio. Jesus não viraria uma mesa, mas talvez Jesus mexeria no meu coração. Afinal, eu sou casa, eu sou habitação. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. E isso aqui parece que não, mas se aplica nas nossas vidas. Eu quero começar dizendo uma coisa para vocês. Aonde Jesus entra, alguma coisa tem que sair. Aonde Jesus entra, alguma coisa tem que sair. Aonde Jesus entra, as coisas não ficam do mesmo jeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve essa sensação? Com certeza você já aconteceu isso com você. De você, por exemplo, estar em um lugar e naquele lugar que você estava, de repente chegou uma pessoa e aquela pessoa te fez sentir extremamente desconfortável. E você ficou tão desconfortável com a presença daquela pessoa naquele lugar, que você pensou com você: bom, se essa pessoa ficar aqui e não for embora, eu vou ter que ir, porque não vai ter jeito de nós dois estarmos nesse mesmo lugar. Eu não vou dar conta desse negócio. Já aconteceu isso? Ou de uma situação, por exemplo, está acontecendo alguma coisa, você fala: eu não consigo ficar aqui com esse tipo de conversa, com essa situação acontecendo. Se o ambiente não mudar, se a conversa não mudar, eu que vou me retirar desse lugar. Isso é uma realidade. No geral, isso acontece muito com os ex, Você chega no lugar, o ex está lá, e pior quando está com outra já, aí lascou-se. Aí o desconforto é total, aí você quer sair correndo rapidinho. Mas essa realidade não é apenas para mim e para você. Essa realidade aqui acontece com Deus também. Você acha que não, mas é verdade. Porque a palavra vai dizer o seguinte: não existe comunhão entre luz e trevas. Elas não podem permanecer no mesmo lugar. Não tem como. Quando a luz chega, as trevas se dissipam, vão embora. Agora, o contrário também é verdadeiro.
se as trevas chegam, Deus, Ele também, Ele dá espaço e Ele sai daquele lugar. E o que está acontecendo na verdade aqui é que Jesus, Ele vai entrar no templo. Jesus, Ele foi ao templo. Jesus, Ele entrou lá. E como eu falei para vocês, o fato de Jesus ter entrado, alguma coisa tinha que acontecer. Porque quando Jesus entra, as coisas não ficam do mesmo jeito. Alguma coisa acontece. E na verdade, essa passagem, ela vai falar sobre isso. Essa passagem, ela não é simplesmente sobre Jesus estando bravo com o cambista, porque o cambista está fazendo negócio ali no templo. Na verdade, essa passagem sobre Jesus chegando no templo, e a chegada de Jesus no templo vai causar ali uma revolução, vai causar mudança, vai causar transformação, vai mudar as coisas. Ele vai virar a mesa, muita coisa vai ser mudada porque Ele chegou ali. E na verdade, isso aqui nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Jesus, quando ele chega ali no templo e ele se depara com algo que ele não gosta, ele vê ali a mesa dos cambistas, e ele começa a fazer uma bagunça, e virar as mesas e jogar no chão. Agora, não tem mesa, não tem cambista, mas a minha pergunta para você nessa noite é o seguinte: qual seria a reação de Jesus se Ele chegasse no templo que hoje sou eu, se Ele chegasse no templo que hoje é você? O que é que Jesus encontraria no templo? Qual é a situação do templo? Qual é a realidade do templo? No templo, o templo está corrompido, o templo está com mesa de cambista, o templo tem imoralidade, o templo perdeu o propósito, o templo está fazendo coisa que não foi chamado para fazer, o templo está vivendo coisas que não está cumprindo o seu propósito para o qual foi construído. Se Jesus aparecesse hoje no templo que sou eu e é você, o que é que será que Ele faria? Será que Jesus viraria algumas mesas também na minha vida ou não? E na sua vida também? O que será que aconteceria? Porque a gente olha uma passagem como essa, a gente fica, parece até que algumas vezes assustado, né? Jesus, nossa, Deus é amor, e Jesus chega lá e começa a virar tudo de ponta cabeça. Mas o que acontece é que quando Jesus chega ali, Ele começa a ver algumas coisas que não estão, na verdade, de acordo com o que Ele esperava talvez encontrar ali. E ele vai falar algumas coisas, e Ele vai lembrar as pessoas, na verdade, que estão ali de algumas coisas. E eu acredito, na verdade, que o que Ele fala para aquelas pessoas também, isso serve para nós, porque somos templos, somos casas, somos habitação de Deus também. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus diz que nós fomos comprados por alto e bom preço. Ou seja, hoje nós somos casa de Deus, né? Da mesma forma que o templo era ali a casa de Deus, eu e você também somos casa e habitação de Deus. E Jesus, Ele chega ali, e uma das primeiras palavras que Ele fala com aquelas pessoas me chama a atenção. Diz assim no versículo 13: e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada. A gente já pode parar aqui. Jesus já começa a ensinar com poucas palavras. O que é que Jesus já está ensinando? Ele já começa dizendo, a minha casa, ou seja, a casa não é de vocês. Se a casa não é tua, você não faz o que você quer. Você faz o que você quer numa casa que não é tua? Não. Você vai na casa de uma visita, e chega na casa da visita acho que eu vou pintar essa parede, eu acho que eu vou pendurar um quadro. Você chega numa casa que não é tua, e fala, acho que eu vou convidar alguns amigos hoje aqui, eu vou fazer uma festa. A casa não é tua, você não faz o que você quer quando a casa não é tua. Na verdade, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: vocês estão confundindo as coisas, vocês estão achando que vocês são donos, que vocês são proprietários, mas vocês são mordomos. Vocês confundiram, vocês não são donos disso aqui, vocês são mordomos.
E na verdade, trazendo para os dias de hoje, para a nossa realidade, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque 1 Coríntios, Paulo vai dizer aos Coríntios o seguinte, no capítulo 6, versículo 20: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A mesma coisa que Jesus estava dizendo quando ele chega no templo, dizendo: este templo, essa casa não é de vocês, portanto vocês não podem fazer com ela o que vocês quiserem. Jesus também está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, você foi comprado por preço, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ou seja, você não faz com a tua casa, você não faz com você mesmo o que você bem entende, porque eu comprei você. Ou seja, você não pode fazer a tua vontade, você não pode fazer o que você bem entende, você não pode achar que você vai viver os teus sonhos, os teus planos, você não pode achar que você vai fazer as tuas escolhas na tua vida, porque no momento que você disse: Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu aceito Jesus no meu coração, você está dizendo para Deus o seguinte: agora na verdade eu sou teu. Então a primeira coisa que Jesus chega lembrando aquelas pessoas é: olha, vocês confundiram tudo, vocês estão aqui achando que vocês são donos disso aqui, mas vocês não são. E na verdade, olha só, a gente vive as nossas vidas exatamente como esses caras aqui estavam vivendo. Fala para mim que não. A gente vive a nossa vida como se a gente mandasse na nossa vida, a gente vive a nossa vida como se ninguém controlasse a nossa vida, a gente vive a nossa vida como se são os meus sonhos, é a minha vontade, são os meus desejos, é o que eu quero fazer na minha vida. Por último, a gente quer saber o que Deus tem para a minha vida, quais são os planos de Deus. E a mesma repreensão que Jesus chegou ali no templo dizendo: olha, é a minha casa, na verdade para nós hoje é a mesma coisa, como se Jesus estivesse dizendo: é a minha casa, eu sou a habitação, essa casa aqui é minha. Então na verdade não é sobre os teus sonhos, não é sobre as tuas vontades, mas sobre aquilo que eu tenho para a tua vida. Você não pode fazer com você o que você bem entender, porque nos dias de hoje, minha vida, meu corpo, minhas regras, é o que as pessoas dizem. E Jesus chega e diz: minha casa, aqui acontece do jeito que eu determino, e na minha vida e na sua vida também. Agora, isso pode parecer autoritário demais, né? Isso pode parecer um Deus mau, isso pode parecer um Deus que, eu sou um robozinho de Deus. Não, na verdade é o contrário disso. Isso na verdade é um Deus que nos ama de tal maneira. Sabe por quê? Porque Deus está no futuro, porque Deus está no passado, Ele está no presente, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Deus em sua onisciência, conhecedor, sabendo do futuro, Ele sabe qual é o melhor para você. Então isso na verdade não é porque Ele quer um robozinho, não é porque Ele não te ama. Na verdade, ao contrário disso, Ele te ama tanto que Ele vai dizer para mim e para você o seguinte: meu filho, não é sobre a tua vontade, deixa eu colocar a minha vontade em você, porque eu tenho o melhor preparado para você. A palavra de Deus vai falar sobre isso. Olha, Deus tem bons planos, Deus tem um futuro, Deus tem coisas maravilhosas preparadas para as nossas vidas. Então na verdade a gente precisa entender isso. Na verdade não é sobre o que nós queremos da nossa vida, é o que Deus quer para as nossas vidas, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Quando entendemos isso, fazemos com alegria. E Jesus já começa falando: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. O que nós lemos aqui, isso aqui é Mateus capítulo 21, que a gente leu. Isso aqui já está no fim da vida de Jesus. Daqui a pouquinho Jesus iria ser já crucificado, iria morrer numa cruz e não iria estar mais entre as pessoas. Eu penso que muito mais do que dar uma bronca porque as pessoas estavam fazendo um comércio ali, eu penso que Jesus estava passando uma mensagem mais profunda ali. Eu penso que me faz pensar que Jesus
sendo conhecedor e sabendo de todas as coisas, sabendo que daqui a pouco ele vai morrer, daqui a pouco ele vai ressuscitar. Ele olha para aquela situação do templo, ele vê aquelas pessoas presas em um sistema, eles veem aquelas pessoas ali matando animal, vendendo animal, fazendo tudo aquilo, porque elas precisavam daquilo para serem perdoadas e alcançadas. Quando eu vejo Jesus numa indignação, derrubando mesas, para mim é como se ele estivesse dizendo: olha, na verdade eu estou derrubando não apenas uma mesa, mas um sistema, um jeito de ser igreja, porque até aqui vocês precisavam de animais, até aqui vocês precisavam deste negócio aqui, na antiga aliança era necessário isso aqui, mas daqui a pouquinho tudo isso aqui não será mais necessário, porque o Cordeiro perfeito que Deus mandou, que sou eu, na verdade vai morrer numa cruz por todos vocês. Isso aqui não será mais necessário, essa mesa, essas vendas, esses animais, nada mais disso será necessário. Muito mais, eu acho, do que uma bronca, Jesus já estava talvez apontando para aquelas pessoas e dizendo: olha, um futuro maravilhoso espera vocês estão apegados nisso aqui, nesse sistema, na antiga aliança, no sangue de animal, que vocês precisam para serem perdoados, mas algo novo está chegando e é maravilhoso para a vida de vocês. Eu acho que, eu fico imaginando, porque Jesus olhando para aquela situação, ele sabia de tudo, ele era Jesus, homem mais Deus, então ele sabia do futuro, sendo Deus, sendo homem. Eu fico imaginando ele sabendo: eu vou para a cruz, vai acontecer, vou derramar o sangue, a nova aliança, daqui a pouco isso aqui não vai ser necessário, eles estão aqui, eu já preciso derrubar tudo isso para mostrar para eles que nada disso vai ser necessário, que eu sou o único caminho que vai levá-los até Deus. Ele faz um alvoroço ali. Eu penso também que na verdade ele vai chamar aquelas pessoas que estão ali fazendo uma coisa ali no templo para realinharem talvez o propósito delas, porque elas perderam o propósito, ou seja, estavam fazendo alguma coisa que não deveriam estar fazendo, estavam vivendo algo que não deveriam estar vivendo. É o que Jesus disse: olha, vocês estão aqui fazendo da minha casa uma casa de salteadores, comércio, vocês estão fazendo negócios, mas aqui é casa de oração. Ou seja, perdeu o propósito, vocês se perderam no meio do caminho. E isso aqui é para mim e para você, porque todos nós já estivemos ou estamos neste lugar aqui. Se não estivemos e já nos reconciliamos, alguns estão longe do propósito, longe daquilo. Afinal, somos casa, somos habitação, e se somos habitação, qual é o propósito? Quando ele fala de oração, esse lugar, ele diz, não é lugar de negócio, não é lugar disso, daquilo. Ele fala sobre oração. E o que seria a oração? Ele fala: olha, esse lugar, essa casa aqui é lugar de oração. Porque o que é oração? O que é oração? Oração é falar com Deus. Se oração é falar com Deus, então oração é intimidade. Então oração é amizade, oração é relacionamento. Então o que ele está dizendo para aquelas pessoas é o seguinte: vocês fizeram desse lugar aqui, que era um lugar de relacionamento com Deus, amizade com Deus, conversa com Deus, outras coisas. E aqui na verdade é para mim e para você, porque aqui é o maior propósito da vida de um cristão. Qual que é o propósito na vida de um cristão? Qual que é o maior propósito nas nossas vidas? Você sabe qual que é o maior propósito? É nos parecermos com Ele, é estarmos perto dEle. Cristão, ser como Cristo é, me parecer com Ele. Agora não existe, não tem uma possibilidade, não tem como eu me parecer com Ele se eu não falo com Ele. Não tem como eu ser parecido com Ele se eu não ouço a voz dEle. Não tem como eu ser parecido com Ele se eu não tenho intimidade com Ele.
Então Jesus fala: olha, o lugar que era para vocês se encontrarem com Ele, o lugar que era o lugar para vocês terem intimidade com Ele, vocês estão fazendo outras coisas. Porque se vocês estivessem se encontrando com Ele, se vocês estivessem falando com Ele, se vocês estivessem ouvindo Ele, certamente vocês não estariam fazendo o que vocês estão fazendo. O problema é que nós não o ouvimos, a gente não ouve o que Ele fala conosco. O problema é que a gente não se relaciona, e por conta disso a gente perde o propósito. Então agora a casa, esse lugar de habitação, já não existe mais relacionamento, o propósito se perdeu. Agora a gente faz outras coisas. Agora essa casa, esse lugar que a princípio era para ser um lugar da habitação do Espírito Santo de Deus, um lugar para nos relacionarmos com Deus, para Ele cumprir a vontade dEle nas nossas vidas e através das nossas vidas, agora é um lugar onde são os nossos sonhos, a nossa vontade, a gente faz o que a gente quer na nossa vida. Existe uma diferença muito grande em ser um cristão verdadeiro, ser como Cristo, se relacionar com Ele, ouvir a voz dEle e ser ouvido, do que ter uma religião. Religião é uma pessoa que gosta de Jesus, gosta das coisas até que Jesus fala, mas não se relaciona com Ele. Isso é uma religião. A pessoa pode vir na igreja, a pessoa pode gostar da religião, e essa religião desse homem chamado Jesus tem até um nome, é o cristianismo, que é a religião de Cristo. E aí você se relaciona com a religião porque você gosta das ideias, você gosta da igreja, você gosta da música da igreja, você acha legal, e você acha tudo aquilo legal e aquilo te faz bem, mas você não se relaciona com Jesus. E existe um grande problema com isso, que é o problema que eles estavam enfrentando ali. Ou seja, eles estão na casa, mas não estão se relacionando com Deus, porque a casa que era de oração não estava tendo oração, estava tendo qualquer outra coisa, mas não estava tendo oração. E aí acontece um sério problema, quando existe essa distância entre relacionamento e religião. E as pessoas, por exemplo, que não frequentam uma igreja ou não têm uma religião, elas olham para nós e elas vão cobrar isso de nós, porque Gandhi falou isso. Olha o que Gandhi disse. Ele disse o seguinte: olha, eu gosto do seu Cristo, eu não gosto de cristãos, pois eles são tão diferentes do seu Cristo. Ou seja, isso aqui é gente que gosta de Jesus, mas não se parece com Ele. Isso aqui é gente que gosta de religião, mas não se relaciona com Ele. E o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: Jesus, ele chegou ali e ele falou: olha, vocês trocaram as coisas, aqui era um lugar de intimidade, aqui era um lugar de relacionamento, e vocês confundiram as coisas. Sabe por quê? Porque quando existe relacionamento, quando eu me encontro com Jesus, quando essa casa que é a habitação, ele vem morar dentro de mim, não tem como as coisas permanecerem do mesmo jeito. E é exatamente o que vai acontecer quando Jesus chega ali no templo. Ele chega ali no templo e as coisas no templo não ficaram do mesmo jeito. Estavam ali vendendo, os cambistas estavam ali fazendo o que queriam fazer, mas Jesus chegou ali. Quando Jesus chegou ali, ele vira a mesa, ele faz ali uma bagunça. Por quê? Porque aonde Jesus chega, as coisas não permanecem do mesmo jeito. Eu quero te dizer uma coisa: se Jesus chega na tua vida, se Jesus entra no teu coração, se Jesus entra na tua casa, se Jesus entra na tua casa que é você não continua do mesmo jeito. É impossível você viver do mesmo jeito. Deus começa a fazer uma obra em nossas vidas. Tem mesa que Ele vai tirar do lugar, tem mesa que Ele vai colocar no lugar, tem coisa que Ele vai jogar para o lado. Ele começa a fazer uma obra, Ele começa a mudar as coisas de lugar. É assim nas nossas vidas. Não tem como. Quando Jesus chega, tem coisa que precisa sair. Quando Jesus chega, tem coisa que precisa mudar
mudar de lugar. Agora eu quero dizer para você uma coisa: se você vem à igreja, se você se relaciona com um lugar como esse, se você senta num banco da igreja e se nada muda na sua vida, se a mesa não sai do lugar, se não tem mesa que vira de ponta cabeça, se as coisas não organizam, talvez Jesus não entrou, porque aonde Jesus chega, as coisas mudam. Não tem como. A Bíblia vai falar sobre isso, a palavra de Deus vai falar sobre isso. Não sei se você sabe, mas quando nós aceitamos Jesus nos nossos corações, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, é o Espírito Santo de Deus, ou seja, a realidade de Deus agora habita em nós. E essa realidade de Deus agora que habita em nós começa a nos ensinar, começa a me ensinar e começa a te ensinar no nosso espírito, começa a comunicar as verdades de Deus, começa a nos ensinar sobre o caráter de Deus, quem Deus é, e começa a nos moldar dentro de nós, começa a moldar o nosso caráter, e aos poucos a gente vai se parecendo mais com o nosso Senhor. E é sobre isso que vai falar lá em Gálatas, quando fala sobre fruto do Espírito, ou seja, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de mim, aos poucos, o que acontece? Eu começo a dar frutos. Como assim começa a dar frutos? Eu começo a me parecer, o meu caráter começa a ficar parecido com o caráter de Deus. Gálatas vai falar sobre isso, Gálatas 5, a partir do versículo 22, deixa eu achar que está aqui, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, não tem como. Você era uma pessoa que vivia triste, mas agora você é casa, você é habitação. O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você. Você é feliz, porque agora o Espírito Santo de Deus está te fazendo uma pessoa mais parecida com Ele. Você era uma pessoa má, mas não tem como. Deus entrou na tua vida, agora você é bondoso, você é manso, você é benigno, você é uma pessoa fiel. Você não era fiel, você era um traidor, você era uma traidora, mas agora você gera frutos, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Não tem como. Quando Jesus entra, tem coisa que tem que sair. Quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele começa a fazer uma obra em nós, as coisas começam a mudar. É perceptível. Você não precisa comprar uma Bíblia grande e colocar debaixo do braço e sair andando na rua para as pessoas perceberem que você está indo numa igreja, ou que você decidiu mudar de vida. Simples fato de você receber o Espírito Santo de Deus, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, o que é que aconteceu com essa pessoa? Ele era carrancudo, agora ele sorri. Ele era uma pessoa maldosa, agora ele é bondoso. Ele era mentiroso, ele não mente mais. Ele chegava atrasado no trabalho, agora ele chega 15 minutos antes todo dia. Ele mentia, ele não mente mais. O que é que aconteceu com essa pessoa? Quando Jesus entra, alguma coisa tem que sair. O seu eu tem que morrer. Aquela pessoa que existia, que você olhava e dizia assim: meu Deus, como é que eu vou mudar isso? Aos poucos vai saindo, aos poucos vai transformando. E é exatamente o que está acontecendo aqui no templo. Jesus, Ele entra, Jesus, Ele chega, e aonde Ele chega as coisas não ficam do mesmo jeito. O povo estava lá, fazendo a vontade deles, vendendo animais, a mesa estava lá, fazendo o que eles achavam que eles tinham que fazer, mas Jesus chegou e disse: opa, quando eu chego tudo tem que mudar. Ele joga a mesa, Ele levanta, faz a obra que Ele precisa fazer. E sabe o que é mais lindo? A gente vai ver que é um processo, porque depois que Ele faz aquilo, a gente vai ler no texto
texto que algo acontece. O que é que acontece? Um coxo, um cego chega na presença de Jesus, e o que é que ele faz? Ele cura, porque é assim que é quando Jesus entra, quando ele limpa, quando ele transforma. O próximo passo, sabe qual é? Milagre, milagre, milagre. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. É assim na nossa vida, na sua, não tem jeito, é assim. Você está aqui, sua vida está bagunçada, aí ele vem, ele entra, o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele entra na tua vida, aí ele chega lá e fala: opa, dá licença, deixa eu tirar essa mesa, deixa eu arrumar essa bagunça, deixa eu fazer uma faxina, deixa eu limpar esses pecados aqui, deixa eu arrumar essa bagunça aqui da tua casa. Depois que ele limpar, depois que ele organiza, ele começa a plantar sonhos, planos no teu coração, e aí você começa a viver coisas que você não imaginou que você viveria. Milagre, 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 milagre. A gente olha para um texto como esse e pensa: ah, não é para mim, é para você. Se você abrir o teu coração, Jesus vai entrar, ele vai fazer uma faxina, ele vai entrar na tua casa, ele vai fazer uma obra, você vai viver milagres que você nunca imaginou. Se você crê, dá um glória a Deus aí.